Olá, pessoal, estamos de volta mais uma vez, depois aí dos comerciais, que você está acompanhando como que a feira está acontecendo. Já tivemos aqui bastante personalidades da nossa igreja, de fora da nossa igreja, empreendedores, e agora eu estou aqui com o pastor Evaldo, que vai estar se apresentando também para vocês. Muito obrigado, meu querido, por essa oportunidade de estarmos batendo esse bate-papo. Fique à vontade, a casa é sua. É um prazer estar aqui, Eliel, participando desse momento tão maravilhoso. Nós estamos vivendo um dia abençoado aqui, né? Já estamos no período da tarde, nesse dia tão abençoado aqui na PIB da Barra, vendo pessoas, conhecendo pessoas, interagindo com pessoas que estão apresentando seus projetos, seus empreendimentos. Então, tem sido um dia muito maravilhoso para mim, para todos nós, né? Oh, meu Deus do céu, um dia que vai ficar marcado, mas também, como o Lucas falou agora há pouco, também muito cansativo, né, mas prazeroso. É um cansaço físico, mas ao mesmo, eu não sei explicar, talvez o pastor me ajude a entender melhor isso, que o corpo vai ficando cansado, mas a alma vai ficando cada vez mais animada, mais relaxada, mais alegre. É um processo estranho isso, né? É verdade, porque é um momento gostoso, você está conhecendo, interagindo com pessoas e cumprindo o propósito de Deus, falando do amor de Deus, né? Então tem sido um dia cativante, abençoador para todos nós que estamos vivendo esse tempo. E o pastor trouxe uma palavra, né, de inspiração para os empreendedores, para os membros da igreja. Queria que o pastor começasse a falar e, conforme o pastor vai falando, eu vou fazendo algumas intervenções aqui. Fique à vontade, traga essa reflexão para a gente. Amém. Então, como nós estamos vivendo esse dia de empreendedorismo, né? De investimento, de ideias que estão sendo colocadas hoje, eu trouxe um texto. A Bíblia é fantástica, ela fala de tudo. E o livro de Provérbios, nós temos um livro de sabedoria, um livro atribuído a Salomão. E como a gente está falando disso tudo, nós estamos vivendo, o texto que eu vou ler, quero desenvolver com você, fala de planos e de ser bem-sucedido. Porque a gente aprende com Deus que o próprio livro de Provérbios, adiantando, fala que a bênção de Deus é que enriquece e não traz dor alguma. É um texto bonito. Então, quando a gente está pensando de sucesso no mundo corporativo, nos investimentos, a nossa empresa, nosso negócio, a gente tem que pensar em Deus. Isso vai ser o divisor de águas para o sucesso da nossa vida, nossa casa, tudo que envolve o nosso projeto de vida. Entendeu? Mas e esse sucesso, que ele é no mundo corporativo, às vezes tem até brigas por cargos, o egos, aquela coisa toda, porque o sucesso ele é medido com valores, com resultados. E nessa perspectiva de sucesso, de bem-sucedido, quando a Bíblia traz, ela já fala de um bem-sucedido em todas as áreas. Por quê? Eu queria que o pastor explorasse um pouco isso. Porque às vezes a gente olha um perfil de um camarada que é multimilionário, que é sucesso em tudo que ele faz, tudo que ele bota a mão, vira ouro. Mas quando a gente vai olhar o restante da vida do camarada, família toda destruída, às vezes viciado em álcool, em outros tipos de drogas, entorpecentes, uma vida completamente destruída em outras áreas. Só que em nenhuma área ele é sucesso, ele é o número um, ele é o cara, mas só que no restante ele não tem. Esse é o padrão que a Bíblia traz para a gente, de sucesso, Não, pastor? a gente tem que pensar em sucesso como igual a saúde. Você tem saúde espiritual, emocional, física, então um conceito integral. A gente pode trazer essa ideia para o sucesso numa visão bíblica, não é? Um sucesso integral. Eu quero começar com você a partir do texto que eu separei, Sim. Que é Provérbios 15, 22. Ele diz assim: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos, os planos, né? Quando há muitos conselheiros. Então, partindo desse texto bíblico, que a gente considera ser palavra de Deus, pensando em nossos investimentos, em nossos projetos, em toda a nossa vida, dentro daquilo que você estava falando,
a Bíblia propõe um sucesso integral, minha família, minha vida emocional, o meu projeto de vida, minha loja, minha empresa. Então, essa é a proposta de Deus. Senão, eu vou ficar capenga em uma área. Né? Isso. Então, esse texto traz 3 questões importantes, porque ele fala de planos, todo mundo quer e quer fazer, né? Conselho, o que eu estou ouvindo, onde eu estou ouvindo e quem eu estou ouvindo. E sucesso. Eu acho que que tipo de sucesso é esse? Que tipo de sucesso eu estou buscando? Então, esse papo é por aí. Eu acho que esse quem aí, pastor, não sei se tem algum grau de valor dos 3 pontos que o senhor falou, né? Dos planos, de o que eu estou ouvindo e quem eu estou ouvindo. Mas eu acho que o que eu estou ouvindo, eu acho que é menos danoso do que do quem eu estou ouvindo, ou tem alguma, ou o pastor discorda disso, ou é tudo nocivo? Porque o quem, quando Jesus pergunta para eles, e vós, não querem ir também? Pedro fala, para quem iremos nós? Então, eu acho que o quem, na minha avaliação, é muito mais importante, às vezes, até do que o que eu estou ouvindo. Ou não, o que eu estou ouvindo também, na visão do pastor, é tão danoso quanto. Então, a partir desse texto aqui, ele está falando pontualmente o seguinte: os planos fracassam por falta de conselho. Verdade. Então, primeira coisa que a gente tem que observar aqui, que a ideia aqui é que esses planos do texto bíblico não vão dar em nada. Ele está dizendo o seguinte: você pode fazer planos, mas ele tem a possibilidade de não dar em nada sem os conselhos corretos. Verdade. É isso que ele está falando aqui. Então, haverá uma certa frustração. O que a gente precisa analisar aqui, que eu separei para a gente discutir juntos aqui, é o motivo pelo qual os planos de certas pessoas não dão em nada. Por que não dão em nada? Essa é a questão. Então, tem alguns motivos. O primeiro motivo é a ausência de humildade, a partir do próprio livro de Provérbios, porque, por exemplo, os planos fracassam, então pode fracassar por ausência de humildade. E o próprio livro de Provérbios diz, no capítulo 13, 10, assim: o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Então, olha só, tem tudo a ver, porque quem toma conselho, e conselho certo, é uma pessoa que é humilde o suficiente para perceber que em dado momento ela precisa de ajuda, e ela precisa de um bom conselho. Agora, se a pessoa for orgulhosa na vida espiritual, no planejamento da empresa, vai faltar orientação e vai faltar a capacidade de reconhecer que num dado momento você não se basta e você precisa de ajuda. Se você não é humilde o suficiente, você vai se frustrar, porque você está criando uma barreira e, de repente, uma palavra, uma orientação boa não vai chegar até você, na sua vida, no seu empreendimento, e vai ser você se frustrar. E tem aquela pessoa que, a gente pode entender pelo texto, que ela vem te pedir um conselho, mas ela já tomou a decisão. Isso. Ela só está fazendo uma consulta para poder simular... Ou ver se bate naquilo que ela está pensando. Que está pensando. E se for como ela está pensando, ela sei. Se não, ela joga fora, né? Então, esse é um ponto que, às vezes, as pessoas se frustram, a coisa não dá em nada, falta de humildade, segundo o texto bíblico. Mas o segundo motivo é a ausência de discernimento, porque o texto também diz, em Provérbios 12, 15, que o caminho do insensato parece-lhe justo. Caminho parece justo, mas o sábio ouve conselhos. Então, o texto aqui no Provérbios 12, 15 fala do insensato e fala que o caminho dessa pessoa que é insensata parece que está tudo indo bem, mas parece que está indo muito bem. Quer dizer, é uma coisa meio fantasiosa, mas o texto termina na parte B, que o sábio ouve conselhos. Então, às vezes as pessoas se frustram por falta de humildade e também por falta de discernimento, de olhar para os seus caminhos, para as suas decisões. Como você falou, alguém te procura, mas ela vem pronta. Está faltando humildade, está faltando discernimento nesse caso. Exato. Porque quando você é defrontado com uma verdade, com uma palavra boa, partindo da palavra de Deus, que a gente vai aconselhar um discernimento divino, a pessoa tem que estar aberta para receber, porque senão ela vai se frustrar.
pegando o primeiro texto que nós falamos, Sim. né? Vai ter uma precipitação aqui. E o terceiro motivo é ausência de cuidado, de cautela. Quer dizer, o Provérbios 21:5 diz: os planos bem elaborados levam à fartura. Esse texto é fantástico. Ele serve para o empresário, para o crente, e a Bíblia é fantástica. Os planos bem elaborados levam à fartura. É uma verdade. Mas o apressado sempre acaba na miséria. Porque o apressado não deu tempo de fazer a pesquisa de mercado, de ouvir os conselhos. E aí botou o projeto antes. É comer o bolo cru, né? Tirou do forno antes do... Ele fala que os planos bem elaborados, porque aí não é só plano. O plano tem que ser bem elaborado. A Bíblia fala sobre plano. Porque tem gente que fala, não, vou fazer de qualquer jeito, que dá na minha cabeça, eu vou fazer. Der na minha cabeça. Não. A Bíblia fala que eu posso fazer planos, os planos precisam ser bem elaborados e eles vão me conduzir à fartura. Eu vou ser bem sucedido. Nesse dia que a gente está falando de investimento, né, do meu projeto, as pessoas estão aqui, talvez elas devam pensar nisso. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria, o resultado. Então, quando a gente está falando de conselho, de plano, de ser bem-sucedido, a pergunta é o seguinte, tudo isso que nós falamos é introdução. A pergunta é a seguinte, por que ouvir bons conselhos é importante? Por que eu tenho que ouvir bons conselhos? Segundo a palavra de Deus aqui. Primeira resposta, Eliel, é que eles nos alertam de possíveis equívocos. Quer dizer, quando eu escuto bons conselhos, eu vou ser ajudado em todos os níveis. E, sobretudo, vai me tirar de equívocos, de erros. Até porque a gente também não vai ouvir conselho de qualquer pessoa. Né? Por isso que eu falei do quem. Porque a gente vai ouvir conselho de pessoas que já passaram por aquilo, pessoas, às vezes, que não passaram pelo mesmo exemplo que a gente, do negócio que você quer investir, mas é uma pessoa que já passou em outros negócios uma situação parecida. E aí a decisão, e a gente falou agora com a Janaína, a importância do grupo de partilha, de ouvir as experiências dos outros, as traumas, né, as dores, o testemunho, e a partir do espelho que eu estou vendo no outro, eu tomo minhas decisões sobre a minha vida. E aí, pelo que o pastor está trazendo, complementa essa fala, porque realmente, com base no que o conselho que está sendo me dado de experiências que já foram passadas, e que às vezes não é o mesmo caso, mas me dá uma luz. E aí eu vou conseguindo fazer uma simulação no meu projeto de como que é que eu posso encaixar aquele conselho. Então, quanto mais experiências eu tiver, mais conselhos eu tiver, o projeto vai dar certo. Por outro lado, se o camarada não ouve, se ele é insensato, ou então não discerne, que às vezes a pessoa não procura ajuda, como você acabou de mencionar, Provérbios 12, porque ela acha que o caminho dela está perfeito. Todo mundo está vendo que está ruim, está todo mundo vendo, menos ela. Por que isso acontece? Então, tem um princípio na Bíblia, sobretudo no Novo Testamento, os princípios da mutualidade. Quais são eles? Amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, saudai-vos aos outros. Agora, tem um que é importante, se encaixa aqui, encorajai-vos uns aos outros. Boa. Por quê? O encorajai-vos uns aos outros tem a ideia aí de exortação, de consolo, de alerta, é uma palavrinha que tem vários encorajar aspectos. Não é só vai, estamos juntos. Encorajar e também, calma, peraí. É consolar, vai devagar. Também, é alertar. Então, esse princípio do Novo Testamento, que é desenvolvido por Paulo, né, no Novo Testamento, é importante. E o texto de Provérbios, nós estamos aqui, a Bíblia é a revelação de Deus de forma gradual. Então, você chega no Novo Testamento, mais luz, não é? Mas aqui em Provérbios é fantástico, porque o capítulo 19 e 20 completa essa ideia do alertar as pessoas, por isso que é bom ouvir coisas boas. Ele diz assim, Provérbios 19 e 20, ouça conselhos e aceite instruções. Aí, agora fechou. Porque se o cara não aceitar, não adianta nada. Isso, e ele fala, e acabará sendo sábio. Quer dizer, tem gente que tem dificuldade. Quer dizer, você tem um caminho de progresso em todas as áreas da vida, da família, dos negócios, da vida espiritual. Quanto mais você tem gente para te encorajar, para te alertar, para te dar conselho no caminho correto, na direção correta, você vai galgar
um grau maior de conhecimento, de sabedoria, o que o texto está falando, por isso que é importante. Então, quando eu ouço, eu vou fugir de equívocos, que é a ideia principal. Eu tenho que fugir desses equívocos aqui. Agora, a segunda resposta seria, perguntando por que eu tenho que ouvir bons conselhos. Conselhos vêm de Deus, da palavra de Deus, de pessoas comprometidas, é porque eles nos ajudam a refletir de forma mais ampla sobre as situações que nós estamos enfrentando. Esse é um ponto importante. Sim, é fundamental. O que cada pessoa está enfrentando, né? Quer dizer, o que a pessoa está vivendo hoje, que está precisando de um bom conselho. Como você falou, eu tenho sucesso na minha empresa, mas eu tenho sucesso na minha família, eu tenho sucesso na criação dos meus filhos. Você está tendo sucesso na criação dos seus filhos? Na sua vida emocional, espiritual? Então, é uma coisa bem abrangente. O Provérbios 15, 23 diz: como é bom um conselho na hora certa. Nós estamos falando aqui só de provérbios. Como é bom um conselho na hora certa. Que naquele momento você está precisando, eu sou humilde, nós falamos na introdução, né? Se eu não for humilde, não vou ouvir, não vou ter cautela, não vou ter discernimento. Mas estou partindo do pressuposto de uma pessoa que está disposta a ouvir. E naquela hora que você precisa de ouvir um bom conselho, aquilo vai fazer diferença para você refletir amplamente na sua questão que você está enfrentando. Por isso que é bom ouvir bons conselhos, porque ele vai interferir na hora que você está precisando. Então, quem está ouvindo a gente precisa estar aberto para ouvir coisas boas, ouvir coisas de Deus, ouvir coisas que vão abençoar a sua empresa, a sua vida espiritual, a sua jornada de fé, para que ele encontre uma vida mais abundante, mais abençoadora. Entendeu? Entendi. Meu pastor, para a gente ir partindo para o final, tem muito mais coisa aí? Não, só queria terminar no terceiro ponto, a gente separou, então, né? Então vai Quer dizer, ouvindo bons conselhos me alertam, faz eu olhar o conjunto da obra, o que está acontecendo comigo, e eles também nos fazem repensar o nosso caminho através dos princípios que Deus quer estabelecer. Esse é um ponto importante, porque a pessoa está ouvindo a gente, está falando assim: poxa, mas eu não estou ouvindo, ou eu ouvi coisa errada. E desse ponto, tem gente que ouviu, foi com o coração, é o que nós não falamos até agora. Nós falamos que tem gente que está fechada, mas tem gente que estava querendo ouvir, foi buscar algo e buscou errado. E agora? Da pessoa errada, do lugar errado. Isso. Então, Provérbios 12, 5 diz: os planos dos justos são retos. Opa, mas o conselho dos ímpios é enganoso. Aí fez uma divisão aí, muito clara do quem. Tem justo e tem ímpio. Agora, eu ouvi o conselho do ímpio. O que você vai fazer agora? Não tem mais esperança? Tem esperança. Eu tenho que entender que é um princípio do livro de Provérbios, né? Provérbios 1,7, que o princípio, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então você está ouvindo a gente? Você pode voltar a Deus, buscando pessoas comprometidas com Deus, buscando a verdade de Deus, para você inverter esse quadro e usufruir de quê? De conselhos abençoadores. A gente volta para o começo de tudo que a gente leu aqui, né? A gente volta lá para o começo. Os planos fracassam por falta de conhecimento, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros partindo do pressuposto de gente comprometida com Deus. Então você pode alterar esse quadro, ouvir, mas ouviu errado. Então eu estou agora gato escaldado, né? Eu estou duvidoso, talvez não quero mais ouvir um conselho espiritual. Não, você tem a chance de conhecer pessoas comprometidas para você recomeçar na direção certa, recomeçar a sua empresa corretamente, recomeçar a sua família ouvindo bons conselhos, recomeçar a sua jornada de fé a partir daquilo, alinhado com os princípios da palavra de Deus. Se está vivo, tem esperança, tem propósito de Deus para viver, e Deus conta com você, como o pastor falou. E no empreendimento, no empreendedorismo, a máxima que eu aprendi lá em 2012 no Sebrae, no curso Sebrae, é que cada negócio que não dá certo, você está mais perto do sucesso. Por quê? Porque você, ao contrário de pensar, não sirvo para isso, deu ruim, não, aquela ideia fracassou, e você fazendo uma anamnese do porquê fracassou, ouvindo conselhos, colocando essas experiências que você vivenciou, onde você falhou, o que você fez de errado, você está mais maduro, mais preparado para o próximo
dá mais certo. Você já aprendeu que não é E para não ser foi- feito. Agora você vai fazer Isso, o que isso. tem que ser feito. Então eu fecharia minha palavra dizendo que vale a pena continuar, vale a pena buscar a orientação do alto, e a vida da gente vai ser uma vida abençoada e próspera, porque é o que diz a palavra de Deus. Obrigado, meu pastor. Palavra abençoada de sabedoria. Microfone para o próximo. E Deus abençoe.